importante para tratar com nossos amados irmãos. Nós queremos falar sobre o perdão. Perdão é a cura das doenças emocionais. E para respaldarmos a nossa reflexão nesta noite, eu quero remeter aos amados irmãos o texto de Lucas, no capítulo 17, onde estaremos lendo o versículo 3, 4 e 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ter convosco, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém. Somente esses 3 versículos para a nossa reflexão nessa noite. Amados irmãos, perdão não é uma coisa tão simples assim. Perdoar não é tão fácil como às vezes sugere algumas pessoas. É muito fácil a gente falar em perdoar até você não ter alguém para perdoar. Mas quando você tem alguém para perdoar, essa palavra perdão soa muito forte, muito profundo. E nós vivemos hoje num mundo ferido. Parece que nós estamos dentro de um barril de pólvora e esse barril de pólvora está para explodir a qualquer momento. Assim é o mundo que nós vivemos. Um mundo encharcado de ódio, encharcado de mágoa, encharcado de um espírito de vingança. O mundo que nós vivemos se tira a vida de uma pessoa por causa de um celular, de um relógio. Este é o mundo que nós vivemos. Muitos casamentos que são realizados na igreja, perante as testemunhas, perante o pastor, com muita alegria, com muita música, com muita satisfação, de repente ele se deságua num divórcio traumático, duro e implacável, onde famílias são separadas por causa da dureza do coração do homem não poder exercitar ou praticar o amor. E falando assim, em não poder praticar o amor, praticar o perdão, eu quero nessa noite trazer uma reflexão sobre este assunto. Por que é que nós devemos perdoar? Você já parou para pensar nisso? Qual a razão, qual o motivo do porquê que a Bíblia manda muito o homem perdoar? Primeiro, o homem deve perdoar, amados irmãos, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Ninguém pode pertencer à família de Deus. Ninguém pode pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, se ele não perdoar. Perdoar, amados irmãos, é cuja essência do caráter do povo de Deus. Porque uma vez regenerados, uma vez nascido de novo, eu e você não podemos deixar que o nosso coração se azeda, que o nosso coração fique profundamente encharcado de mágoa, de ódio e de ressentimento. Por essa razão, eu e você, o povo do Senhor Jesus, precisa perdoar, porque faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza do povo de Deus, nascido de novo, perdoar. Por que que nós devemos perdoar? Em segundo lugar, nós devemos perdoar porque nós temos queixas uns com os outros. Quem é que nunca feriu alguém? Quem é que nunca magoou alguém? Quem é que nunca, amados irmãos, trouxe uma palavra dura e talvez até implacável contra o seu irmão, contra o seu semelhante? Quem é que nunca teve queixas uns com os outros? Então nós devemos perdoar, amados irmãos, porque nós temos queixas uns com os outros. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu sou muito bom, meu coração é muito bom, eu não magoo ninguém, eu não firo ninguém. Magoo sim. Às vezes nós magoamos, às vezes nós claudicamos, às vezes nós ferimos até sem intenção. Às vezes até com intenção de agradar alguém, com certas palavras, nós acabamos magoando esta pessoa. Nós acabamos ferindo esta pessoa.
nós acabamos, amados irmãos, machucando o coração, a alma desse nosso querido e amado irmão. Por essa razão, amado irmão, nós devemos perdoar, porque nós temos queixas uns com os outros. Mas eu tenho aqui, amados irmãos, uma terceira razão do porquê que nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar porque nós fomos muito perdoados. Eu e você só pertencemos à família, ao corpo de Cristo, porque nós fomos perdoados. Eu só estou aqui ministrando para os amados irmãos, porque um dia alguém me perdoou. Um dia o perdão de alguém alcançou a minha vida e me deu agora o privilégio, a regalia, a oportunidade, a dádiva de poder ministrar essa palavra aos santos e amados irmãos. Você só me ouve nessa noite porque você foi perdoado um dia. Alguém lá atrás derramou o seu sangue, derramou a tua vida naquela cruz para que você fosse perdoado, para que nós fomos perdoados. Então, amados irmãos, se você foi perdoado, se eu fui perdoado, como não perdoar o meu semelhante? Como não perdoar aquele que falha comigo? Como não perdoar aquele, amado irmão, que claudica, aquele que nos fere, aquele que nos machuca? Então nós devemos perdoar, amados irmãos, porque um dia nós fomos muito perdoados. Mas, querido, amados irmãos, eu só fui a entender o que é esse verdadeiro amor, esse verdadeiro perdão que a Bíblia nos manda exercer, é quando eu entendi uma parábola que Jesus contou lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 25 em diante, a parábola do credor incompassível. Essa parábola, na verdade, se você for analisar, não foi exatamente uma parábola que Jesus contou. Ele contou uma hipérbole, um exagero de linguagem. Por que eu digo isso, amados? Porque um talento naquela época, ele representava 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos representa, amados irmãos, 350 quilos de ouro ou prata. Um talento, amados irmãos, daquela época, era um valor muito alto. Uma pessoa, para granjear 350 quilos de ouro ou prata, ele teria que trabalhar 150 anos ininterruptamente para granjear esse valor, ganhando um denário por dia, que era o salário de um trabalhador naquela época. Imagine vocês, amados irmãos, 3 ou 4 vagões de trem, cheinho de barra de ouro ou prata. É um valor muito alto. E esse moço daquela época, trabalhando, ganhando um denário por dia, ele nunca tinha condições de pagar essa dívida. Era um valor, portanto, impossível dele pagar. E a Bíblia diz que ele procurou o seu Senhor, prostou-se diante dele e disse: perdoa-me, tenha paciência comigo, tenha calma comigo, eu vou te pagar. E ele recebeu o perdão daquela dívida. Uma dívida que ele não tinha como pagar, ele recebeu. E aquele senhor que recebeu o perdão da dívida de 10.000 talentos, amados irmãos, ele não conseguiu perdoar um conservo seu que lhe devia 100 denários. 100 denários, amados irmãos, era um valor de um trabalhador 100 dias de trabalho. Ele não perdoou. Colocou aquele seu conservo na cadeia, porque ele queria receber até o último centavo. O que Jesus quer nos ensinar com essa história? Ele quer nos ensinar, amados irmãos, que não há ofensa tamanha que não possa ser perdoado. Não há dívida tamanha que eu e você não possamos perdoar o nosso semelhante. A dívida que eu tinha para com o nosso Senhor, a dívida que você tinha para com o nosso Senhor era muito alta, que era preço de sangue. Mas eu fui perdoado. Você foi perdoado. Nós fomos perdoados. Portanto, amados irmãos, eu e você devemos perdoar porque nós fomos muito perdoados. Essa é a razão do porquê que nós precisamos e devemos perdoar. Mas, amados irmãos, quais são as consequências de quem não perdoa?
Quais são as consequências na vida de uma pessoa que não exerce, que não pratica o perdão? Em primeiro lugar, quem não perdoa não pode orar. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós devemos perdoar o nosso semelhante para poder receber de Deus o nosso perdão. E a Bíblia também diz, nós tivemos de ofertar a casa do Senhor. Se lembrarmos que temos uma pendência com o nosso irmão, devemos deixar nossa oferta no altar, amados irmãos, procurar essa pessoa e resolver essa pendência. Portanto, amados irmãos, quem não perdoa não pode orar. As nossas orações não são respondidas. As nossas orações não são atendidas. Porque como que eu vou, amados irmãos, receber de Deus algo se eu não sou capaz de perdoar o meu semelhante que eu convivo com ele? Eu estou com ele todos os dias nos cultos. Eu estou com ele todos os dias na igreja. Encontro com ele na rua, no trabalho. E não perdoo esse meu semelhante. Como é que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa dessa? Então, amados irmãos, nunca esqueça disso. A primeira consequência de uma pessoa que não perdoa é que ela não pode orar. Em segundo lugar, eu tenho aqui uma segunda consequência para uma pessoa que não perdoa. E é semelhante à primeira. Quem não perdoa não pode orar, mas em segundo lugar, quem não perdoa também não pode ofertar. Eu citei aqui agora há pouco, se tiver uma pendência com alguém, deixa a tua oferta no altar, procura essa pessoa e resolva essa pendência. Ou seja, nem a minha oferta é recebida da parte de Deus se eu não tiver um coração perdoador. Como é que eu posso receber então de Deus? Como é que Deus possa receber a minha oferta se eu não perdoo o meu semelhante? Amados irmãos, isso é uma coisa tão profunda e tão séria na vida cristã, que não é à toa que isso está escrito na Bíblia. Não é por um acaso que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra a importância de nós perdoarmos. Portanto, amados irmãos, quem não perdoa, em segundo lugar, não pode ofertar. As nossas ofertas não são aceitas pelo Senhor Jesus se nós não exercermos o perdão. Nós não colocarmos como prática na nossa vida o perdão. Mas, amados irmãos, eu ainda tenho aqui uma terceira consequência para aquele que não perdoa. Terceiro lugar, quem não perdoa, amados irmãos, não pode ser perdoado. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 4, 5 e 6, na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa-me, porque eu perdoo o meu semelhante quando ele falha comigo. Você pode fazer essa oração? Será que nós, a igreja do povo de Deus, hoje, a igreja contemporânea do século 21, pode fazer essa oração? Quando eu perdoo o meu semelhante, ou seja, o meu perdão de Deus está condicionado ao perdão que eu dou ao meu semelhante. Amados irmãos, quem não perdoa, querido irmão, não pode ser perdoado pelo o Senhor Jesus. A minha pergunta é: você pratica o perdão? Você tem perdoado o seu semelhante? Tem colocado isso em prática na sua vida? Terceira consequência de quem não perdoa, amados irmãos, é que não pode ser perdoado. Toda vez que eu comento sobre esse assunto, eu me lembro de um fato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. No dia 7 de dezembro de 1941, Mito Fuchida comandou ao ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor. Foi um massacre. Foi uma medida imediata. Foi uma medida truculenta, sangrenta, que aconteceu naquela manhã, quando os americanos, naquele domingo de manhã, saíram das igrejas e ouviram a notícia do bombardeio. Muitos americanos foram mortos, foram atrocidades pelas bombas que aconteceu naquele local. Mas um fato aconteceu, que um soldado americano chamado Jack Shea
com um coração encharcado de ódio, de rancor e com espírito de vingança, de revide, ele disse: eu vou bombardear a cidade de Tóquio. Acontece que nessa empreitada, Jack Shea foi capturado e tornou-se prisioneiro dos japoneses. E ele foi castigado, ele foi torturado, ele sofreu tortura, escassez de pão, de água, tortura física, tortura emocional. E já quase que sucumbindo às torturas, ele pediu que desse alguma coisa para ele ler. E por providência divina, amados irmãos, deram-lhe uma porção do Evangelho. E ele leu naquela prisão que nós devemos de perdoar o nosso semelhante, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam, nos maldizem. Acontece que aquela cidade sofreu um bombardeio. E um dia antes desse bombardeio, Jack Shea sai da prisão e volta aos Estados Unidos. Chegando aos Estados Unidos, ele fez um instituto bíblico. E ali ele se preparou como missionário e voltou ao Japão. Não com uma missão de revide, com ódio, de vingança, mas como missionário para aquela nação. E chegando no Japão, ele escreveu um folheto, um panfleto com o seu testemunho de como que ele se convertera dentro de uma prisão japonesa. E Mito Fushida, por um acaso naquela ocasião, pegou um desses folhetos que estava sendo espalhado no Japão, em uma das estação de trem, e leu aquele folheto. Ele ouviu aquele testemunho no seu folheto, Jack Shea. O Espírito Santo toca no coração dele. O Espírito Santo fala ao coração dele e se converte. Passaram algum tempo, os dois se encontram, se abraçam. E houve uma certa feita, uma grande cruzada no Japão. E os dois, Mito Fushida, Jack Shea, subiu no púlpito, no palanque, para testemunhar o poder que Deus tem de perdoar. Aqueles dois homens, aqueles dois soldados, duas nações, dois exércitos, duas guerras. Agora eles se unem, os dois, irmãos em Cristo Jesus, lavados de novo no sangue do Cordeiro, sobem no púlpito para testemunhar a grandeza que o amor de Deus tem para promover o perdão. É isso que a Bíblia nos ensina, amados irmãos. Quem não perdoa não pode receber perdão. Quem não perdoa, amados irmãos, não é perdoado. Entenda isso nesta noite. Se você quer perdoar, amados irmãos, perdoe o seu semelhante. Mas analise o que eu vou dizer agora, amados irmãos. Quais são os princípios do perdão? A primeira coisa, nós devemos de aprender no princípio do exercício do perdão, a cautela. Por que a cautela é importante quando formos pedir perdão a alguém? Porque às vezes a pessoa, quando vai perdoar alguém, ela tem uma tendência de humilhar o outro. Eu vou te perdoar, mas não faz de novo não. Se cai em outra, eu não te perdoo, não. Quando nós vamos perdoar alguém, nós devemos de usar a cautela. Porque nós podemos esmagar a cana quebrada. Nós podemos apagar a torcida que fumega num simples ato de perdoar. Você lembra daquela mulher flagrada em adultério? Foi colocada aos pés de Jesus como um objeto. E Jesus não botou o dedo no nariz daquela mulher. Olha, você é uma adúltera. Você merece ser morta mesmo. Não. Jesus não colocou o dedo no nariz daquela mulher. Jesus não deu a ela um sermão duro, implacável. Porque ela já estava esmagada. Ela já estava moída. Ela já estava toda machucada. Jesus simplesmente disse: onde estão os seus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem ninguém. Todos foram embora. E Jesus disse: eu também não te condeno. A cautela, amados irmãos, é importante no ato de perdoar. Não humilhe o outro.
Não pise no outro. Não esmaga porque o outro já está quebrado, já está machucado, já está ferido. Então o princípio principal para exercermos o perdão é a cautela. Mas uma outra coisa Jesus nos ensina aqui é o confronto. O confronto para nós perdermos perdão. Porque ele diz, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, vá até ele. E se ele te ouvir, perdoa-lhe. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu estou me lembrando aqui, amados irmãos, de Pedro. Quando Pedro nega ao Senhor Jesus 3 vezes. E quando o Senhor Jesus se dá a conhecer, a se encontrar com Pedro novamente, ele faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, amados irmãos, Jesus faz a pergunta novamente. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se quebranta o coração. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não precisou de dar um sermão duro em Pedro, mas confrontou a Pedro com atitudes de amor, com atitudes de carinho. Pedro ali se quebranta. Pedro ali reconhece o seu pecado, reconhece a sua fragilidade. Pedro ali vê o quanto que ele, amados irmãos, tinha falhado com o mestre. Nosso Senhor confrontou-o, mas com atitudes de amor. Eu quero dizer uma coisa para você, amados irmãos, que o confronto é necessário. O confronto é útil, mas deve ser feito com palavras brandas, com palavras amáveis e com palavras amigáveis. Para que esse relacionamento que já está quebrado, que já está machucado, não venha, amados irmãos, causar ainda mais uma ferida mais profunda. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que, falando aqui dos princípios do perdão, que o tempo, amados irmãos, não cura nenhuma ferida. Existem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu já esqueci, eu já deixei, coloquei uma pedra em cima desse assunto. Mas, amados irmãos, se você não houver o confronto de procurar a pessoa, de conversar e resolver aquela pendência, o tempo, amados irmãos, não cura nenhuma ferida. Eu me lembro aqui, amados irmãos, de Jacó com seus filhos, quando seus irmãos venderam José. Eu penso que quantas noites os irmãos de José não contemplaram o seu pai, o velho Jacó, chorando na cama por um filho que já morreu, que na cabeça dele ele sabia que não havia morto, ele estava vivo. Quantas vezes na hora do almoço ele via Jacó soluçando pela perca do filho, os irmãos sabendo da trama, da história, do comportamento maquiavélico, diabólico, o plano que eles tramaram. E na memória deles estava vivo, amados irmãos, o que eles fizeram com José. Porque, amados irmãos, o tempo não cura nenhuma ferida. Como o tempo não cura nenhuma ferida, amados irmãos, o silêncio também não é a voz do perdão. Alguns dizem, fica lá. A pessoa fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. Irmão, o silêncio só necrosa mais a ferida. O silêncio só abre mais a ferida. Se você não procurar a pessoa e conversar, se você não procurar a pessoa e dialogar com ela, não abrir o teu coração, a tua alma e expor essa pendência, e expor este problema, o tempo, o silêncio, só necrosa mais a ferida. Falando ainda de José, eu penso que lá na frente, quando José, lá no Egito, se dá a conhecer, amados irmãos, os seus irmãos, se dá a conhecer eles pessoalmente, e ele reconhece que José agora é o governador do Egito. Tudo voltou à tona na tua mente. Aquele pecado estava vivo na mente dos irmãos de José. Nunca foi apagado. Nunca ficaram esquecidos. Você pode ter uma pendência com alguém há 10 anos, 15 anos, 20 anos.
Se você não resolver essa pendência, este pecado estará sempre vivo na tua memória. O seu subconsciente estará sempre te acusando este erro, este mal, este pecado que você cometeu. Portanto, amados irmãos, o tempo não cura feridas e nem o silêncio é a voz do perdão. Mas, em quinto lugar, eu vejo aqui uma quinta princípio de nós praticarmos o perdão. Quando a Bíblia diz, repreende-o. Essa palavra repreende, para nós no português, ela tem um significado muito duro, muito implacável. Porque passa para nós assim uma imagem de humilhar o outro, de pisar no outro. Mas essa palavra repreende, ela vem da medicina, vem de um osso quebrado que precisa ser reencarnado, com muito tato, com muito carinho, com muito cuidado. Então, quando a Bíblia diz, teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ele está dizendo, religa-o, refaça essa amizade, refaça esse relacionamento, com o quê? Com o amor, com carinho, com cautela, com cuidado, com singeleza, com respeito, com educação. É isso que essa palavra está dizendo para nós. Porque às vezes, quando diz ao teu irmão pecar contra ti, repreende-o, faça a nossa mente que eu tenho que ir lá e brigar com aquele irmão, expor aquela ação, expor aquele pecado. Não, nada disso. A palavra que está dizendo é reencarnar, é rejuntar aquilo que já foi quebrado, aquilo que já foi partido. Rejunte novamente e cola os pedaços com amor, com singeleza, com carinho e com cuidado. Amados irmãos, quais são as características do perdão? Quais são os caracteres do perdão? Primeiro, o perdão ele é ilimitado. Certa feita, Pedro perguntou ao Senhor Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Até 70? E o Senhor Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Amados irmãos, naquela época, na cultura judaica, era 70 vezes 7, a mesma ofensa no mesmo dia. Então, amados irmãos, o perdão ele é ilimitado. Eu tenho que perdoar quantas vezes for necessário. Imagine se o perdão de Deus para nós fosse limitado. O Senhor dissesse assim para nós, olha, até aqui eu te perdoo. Daqui para frente, se você perdoar, o problema não é mais comigo. Agora é com você. No português rústico e claro para todo mundo entender, se vire, se lasque, o problema é teu. Te perdoei até aqui, daqui para frente é contigo. Irmão, o Senhor Jesus não fez isso. Enquanto nós vivermos aqui, enquanto nós existirmos, amados irmãos, Ele está com o coração aberto para nos perdoar. Assim deve ser o meu perdão. Eu tenho que perdoar até 70 vezes 7 durante o dia pela mesma ofensa. Portanto, o perdão ele é ilimitado. E os discípulos, quando ouviram isso, disseram, Senhor, aumenta-nos a fé, que nós não conseguimos perdoar dessa forma. Amados irmãos, isso aqui é para crente. Isso aqui é para gente nascido de novo. É para gente lavado e remido do sangue do Cordeiro. O perdão ilimitado é para aqueles que brotam do seu interior rios de água viva, labachu, de canta, labanaia. É para aqueles que receberam o perdão de Deus, foram lavados, enxaguados, foram relavados novamente pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Só assim nós podemos, amados irmãos, exercer um perdão ilimitado. Mas em segundo lugar, a segunda característica do perdão, amados irmãos, é que o perdão ele é restaurador. O Senhor Jesus restaurou a comunhão com Pedro. Falei que agora há pouco. José restaurou a comunhão dele com teus irmãos. Ou seja, o perdão restaura. O perdão refaz. Ah, amados irmãos, se a igreja do século XXI, se a igreja contemporânea, amados irmãos, tiver a inteligência, tiver o poder de aquilatar
a profundidade que é o perdão restaurador, o perdão que veio de Deus, o perdão que nos faz nascer de novo. O perdão restaura. O perdão também restaurou a nossa comunhão com Deus. Estávamos perdidos nos nossos pecados, das nossas mazelas de pecado. Mas o perdão restaurador de Deus, amados irmãos, fez com que nós voltássemos a nossa amizade com Ele, e não só uma amizade, mas temos o direito de ser chamados filhos de Deus, o direito de ser chamados filhos do Senhor Jesus, e aguardar, amados irmãos, o retorno dele para nos levar para morar no céu. Mas em terceiro lugar, a terceira característica do perdão, amados irmãos, é que o perdão é transcendente. Quando o perdão é transcendental, nos faz entender, amados irmãos, a largura, a profundidade e a altura que é nós exercemos do perdão. Eu me lembro que uma certa feita eu estava ministrando uma escola dominical e uma aluna me perguntou o seguinte, o assunto era esse, sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia. Ela disse o seguinte: pastor, uma filha que às vezes é abusada pelo pai, ela tem que honrar esse pai? Ela tem que perdoar este pai? Amados irmãos, é uma situação difícil, mas eu disse para aquela irmã que teria que perdoar. Mesmo que seja uma situação difícil, mas ela teria que perdoar. Sabe por quê, amados irmãos? Nós também não merecemos o perdão de Deus. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor contando que recebeu uma notícia que um cunhado dele tinha sido esfaqueado por um primo da sua mulher, com mais de 20 golpes mortais de faca. E ele diz ele que naquela hora que ele recebeu aquela notícia, foi como se tomasse um soco no seu estômago. Foi como se o ar sumisse do seu pulmão. E ele sentou, parou, pensou, analisou. E a única palavra que saiu da boca dele foi essa: eu perdoo o assassino do meu irmão. Porque ele disse que ele não tinha outra saída. Ou ele perdoava, ou ele mergulhava num pântano, um charco de ódio, amargura, ressentimento e vingança. Esse perdão, amados irmãos, é o perdão transcendental. É um perdão que nós, amados irmãos, não temos como perdoar humanamente. Mas os crentes nascidos de novo, lavados no sangue do Cordeiro, conseguem perdoar desta maneira. Mas enquanto